O assunto é produção, mais uma entrevista hoje. Hoje estamos com o Fábio Cadore. Tudo bem? Tudo ótimo, Jack. Um prazerzão estar falando com você. Legal. Eu estava falando um pouco antes com o Fábio, acabei de me lembrar, o Fábio estava no meu primeiro workshop, um negócio que lançou toda essa história aí, que eu fiz na Casa do Duque, eu acho que foi em abril de 2015. 15, isso. Vai fazer um ano e meio lá. Bom, mas antes de falar disso, vamos se apresentar primeiro, né? Eu queria que você se apresentasse, falar para quem não te conhece, deve ter gente aí nesse planeta que não te conhece, infelizmente. Então, Imagina. como que você se apresenta, como que você fala de você aí? Conta aí. Tá, vamos lá. Bom, eu sou um compositor, como dizem os latino-americanos, um cantautor, né? Legal. Essa coisa do compositor que expressa suas músicas através da voz mesmo, como canções. Ah, Compositor, instrumentista, violonista, ah, produtor também, arranjador. Eu circulo um pouco aí nesse meio nosso, artístico musical, né? Aqui pelo Brasil e também fora tem surgido bastante coisa, né, nos últimos anos. Legal. E então, para quem não sabe também, mais ou menos um ano e meio atrás, eu falei, gente, tem tantas pessoas que me pedem coisa aí, como que faz aquilo? Falei, decidi fazer um workshop. Aí eu peguei a casa do Lucas, liguei para o Benjamin Tal, e falei, ó, vou alugar esse negócio. Botei gente lá, a minha grande surpresa foi lotado, tipo, eu teve que falar, gente, vamos parar tudo, senão não vai dar, as pessoas não vão poder sentar. E você estava lá, eu falei, caraca, tinha você, tinha algumas pessoas que eu nunca imaginei que iam estar lá no meio, assim. Me conta aí um pouquinho até, por que você foi lá nesse workshop? Jax, eu acho que assim, primeiro de tudo, essa sua iniciativa é super importante, é fundamental, você já está percebendo isso no decorrer desses meses todos que você está fazendo, mas eu acho que eu me vi, bom, por duas situações. Uma, primeiro, porque a gente sempre precisa se reciclar, né? E você falando de produção, sendo um produtor com já tantos anos de experiência, isso já é ótimo só de cara de te ouvir para saber o que você tinha para falar. E também porque eu fico imaginando, assim, que, sei lá, quando eu tava lá começando, a primeira música compondo, querendo gravar, se eu tivesse essa oportunidade de escutar coisas de um produtor falando, isso é sempre ótimo. E vamos dizer que isso é uma coisa nova, né? De certa maneira, o que você está fazendo é um movimento que está surgindo um pouco por agora. Então, assim, tipo, você capacita muito o músico de maneira geral, né, para ele se situar melhor nesse meio e desenvolver, né, a sua carreira. Então, acho que foi por isso, acho que foi por essas duas coisas, por me ver, me imaginar lá atrás, te escutando e para reciclar, para escutar coisas novas e ter mais ideias. Que legal. Na verdade, acabei de me lembrar. A gente tinha conversado, você estava com material legal para ir para a Coreia. Acho que aí você tinha falado comigo, falou, pô, já que você poderia me ajudar aí na Coreia e tudo. Até você é Exatamente. uma dessas pessoas que me fez fazer esse projeto. Porque, tipo, em vez de ajudar uma pessoa, eu pensei, putz, eu não tenho tempo de ser produtor de cada um, eu poderia ajudar várias pessoas. Enfim, foi um negócio assim. Que legal. Porque a gente está voltando para a Coreia agora em dezembro, a gente vai ficar Olha, 15 dias, 10 shows com o Trio Corrente. que legal. Não, é ótimo. E a Coreia Inacreditável. é um campo que é meio novo, né? Se for pensar para música brasileira, eu descobri depois estando lá. Na primeira vez que eu estive lá, eu convivi com um, um percussionista muito interessante. Como é que ele chama? Valtinho Anastácio. É um cara que aqui nos anos 80 ele gravou com Elisa, ele gravou. Não sei se você lembra daquela. Como se for a brincadeira de roda. Bom, é uma música antiga que ele gravou e que ele fez os coros também. Então, era um cara bem atuante, viajou para o mundo todo e estava na Coreia já há uns 10 anos. E quando eu cheguei lá, ele comentou: Cara, é impressionante como faz talvez uns 8 anos, 7, que a música brasileira começou a entrar, sendo que no Japão do lado, há mais de 50 rola música brasileira. Claro. Acho que é bem por aí, né? Legal. Então, eu te convidei hoje porque, para mim, você é um exemplo desses caras que se mexe. Eu gosto de gente que se mexe. Que não ficar reclamando, por favor, por quê, não sei o quê, e vai lá e se mexe. E aí eu te acompanho nas redes sociais. Uma vez tu tá na Argentina, depois tu tá na Coreia, depois você tem uma foto de você lá no Arces, no Estúdio Adonis, você produzindo alguém, aí depois você tá fazendo um show. Eu gosto disso, né? É um modelo novo, né? A gente tem que, né, vamos lá, fazer coisas, aí às vezes a gente erra, a gente às vezes acerta, e Exato. vamos lá agregando coisas. Então,
você hoje em dia, você tem várias frentes, né? Que nem como você se apresentou. Você tem trabalho solo, eu vejo cada vez mais você produzir outras pessoas. Isso. Como que está surgindo esses convites assim? Como que está acontecendo? Primeiro, a gente poderia explicar para as pessoas, muitas pessoas não sabem o que é o trabalho do produtor musical. Você Perfeito. não é um cara que chega com o dinheirão, né? Com o charutão, não, você tem um outro, Um uísque no dedo, né? Aqui nesse... mas você tem uma outra função, assim. Conta um pouquinho para quem não sabe o que é essa função. Eu penso que o produtor hoje, ele já, bom, ele se envolve também com várias dessas frentes, né? Como você falou, antes era meio segmentado, né? Você era um produtor executivo, produtor musical, etc. Então, meio que, principalmente pensando em produções independentes, que no geral é o que mais rola, o produtor musical ele está envolvido um pouco de tudo, inclusive com as burocracias, não sei se principalmente, mas é uma das frentes importantes, né? E também com toda essa, acho que assim, para mim, já que o que aconteceu foi o seguinte, foi meio que nato ter um pouco esse lado do produtor, porque principalmente de canção, de trabalhos com cantores, porque eu vivo esses dois lados desde sempre, né? Então, eu comecei como instrumentista e depois passei para esse campo do cantor, envolvi os dois, mas também trabalho separadamente com as duas coisas. E aí eu acho que eu encontrei um pouco essa ponte, essa coisa mais leve de lidar com esses dois lados, pensar na letra, etc. E eu acho que por isso também surgiram os convites de me chamar, principalmente para produzir coisas com canção. É, mas é como a gente estava falando, como eu comentei, acho que é isso, envolve tanto esse tempo de conversa, de convívio com o tal suposto artista que você vai trabalhar, que acho que isso, na verdade, talvez 50% da coisa está aí ou mais, de você conviver com a pessoa, se encontrar com ela várias vezes, conversar sobre a vida, sobre várias coisas. Ah, que eu acho que é isso, né? Você torna o trabalho mais humano e se comunica melhor, né? E a partir daí, todas aquelas questões e degraus que envolvem a produção, né? Tá, de um jeito mais, eu gosto de ser super prático, porque, mais uma vez, eu penso assim para as pessoas que não manjam do assunto, eles falam, tá. Então, o que você está contando é que você, na verdade, você está tentando entender qual é o projeto do artista, Exato. entender o jeito do artista, se entender como o cara vai se entender dentro daquele projeto. Então, por ser é alguém super tímido, né? É um cara super Exato. tímido. Então, aí, porque na segunda parte, você vai lá no estúdio e você vai tentar orientar ele, você vai ser meio que um coach, assim, né? Que nem, tipo aqueles casos que a gente vê no The Voice e tudo. Fala, faz mais um pouquinho assim. E se a gente desdobrava o tempo, por exemplo? E se aqui você fazia um refrão, tipo, bota um coral aqui, ou olha que tal Exatamente. quarteto de cordas, ou que tal. E aí você, acho que o cara que vai saber trabalhar bem é um cara que justamente vai trabalhar em função do outro, né? Senão você chega com que nem um dinossauro, assim, explodindo tudo, Eu e acho o que outro tá lá, tipo, por favor, né? isso é preocupante, assim, o produtor se impor e querer impor a marca dele acima do que o artista quer ou do que ele quer a maneira que ele quer se comunicar é ruim, né? Acho que é sempre prejudicial, de alguma maneira vai ficar muito marcado aquela coisa e você não vai conseguir desenvolver. Mas acho que é isso, desculpa, sendo mais objetivo, acho que é isso mesmo. Esse encontro de conhecimento e a partir daí todos esses pontos, tipo, tá, qual o repertório? Vamos lá. Essa música, pô, essa tem qual o caminho que você quer pensar, ou para ela ou para o seu trabalho por inteiro, né? Talvez o artista, às vezes, ele tem uma visão um pouquinho macro, mas ele não sabe muito se expressar, né? Então, acho que é por aí. E tantos arranjos também, né? A parte mais técnica, né? Desenvolver arranjos, instrumentação, pensar em instrumentação para cada música. E o negócio também, simplesmente, às vezes, de ter um olhar externo, né? Porque quando você tá lá naquele estúdio, gente, quando aquela luz vermelha acende, ou que o cara fala, tá bom, manda brasa, aí você tá, você tá tudo dentro, e às vezes você não tem ideia do que acontece. Muitas vezes, para mim, eu nunca, no meu trabalho, eu não tenho tantos trabalhos de eu tocando, registrando, mas eu queria ter alguém só para dizer, cara, tá bom, na verdade, né? Porque você tá, você pensa, não, nunca tá bom, aí você refaz. Às vezes um cara fala, legal, né? Eu te dá aquele abraço, vai, tá bom, vai almoçar, acabou. Oh, putz, não, realmente você não deu o seu melhor, né? Vou te... Não é tão invasivo assim, às vezes só, né, um toquezinho Exato. assegurando de ter um olhar externo, né? Vou até te fazer uma confissão aqui, uma confissão para todos. No meu primeiro disco, eu... Bom, nada, eu me lembro que eu gravei com 23 anos, né, para 24.
Então, tudo é novidade. E eu, exatamente, eu não tinha nem ideia de que precisaria ter alguém de fora vendo. Mas quem me salvou, e ótimo, porque depois a gente seguiu com uma amizade até hoje, com uma parceria muito sólida, é o Adonias, né, que é do Estúdio S, porque ele, isso que é legal, assim, independente de qualquer coisa, ele gravar bem, ele ser um super engenheiro de áudio, ele é um cara que ele é humano nesse sentido de ajudar se ele vê que tem um espaço para isso. E para mim, ó, uma confissão é bem clara para mim, porque foi assim, eu me lembro que já estava quase terminando o disco, bom, vamos para as vozes. E eu já estava à vontade com as coisas de gravar voz e tal. Falei, não, vai ser fácil. Eu me lembro que a minha primeira sessão de vozes, durou umas 4, 5 horas, literalmente eu joguei no lixo depois. Porque a gente teve uma conversa no fim dessa sessão super, super humana, assim, que é um trabalho muitas vezes de um produtor, né? E que o Júnior foi muito legal nisso comigo, porque me fez parar e refletir sobre tudo, sobre voz, sobre como você quer se comunicar, interpretar, etc. Acho que dali foi um passo super importante. Que bom que eu aprendi cedo ainda, já num disco meu, mas que bom que era o primeiro ainda. Que legal. O Adonias está. Sabe, esse comentário, muitas pessoas estão me fazendo isso, então, gente, eu achei, o Adonias vale cada centavo, e até eu falo para ele que você é muito barato, porque você faz muitas coisas para as pessoas. E agora ele está com um estúdio espetacular, e você não é o primeiro a falar, você fui lá, eu não tinha produtor musical, e o Adonias me ajudou. Não é um cara só que aperta o play, assim. Até às vezes parece que não está prestando atenção, o cara presta atenção muito, aí depois você fala, pô, não, então poderia ser mais assim, sabe? Legal. Mas também é legal, né? Eu vejo o Tom Brondilion, né, um baita um produtor também, cada vez mais e tudo. E você está nessa onda também. Então, muito legal. Aí também, então você foi para a Coreia. Isso é um negócio bem legal. Como que faz para um cara de São Paulo, jovem lá, né? Como que você aterriza, chega lá na Coreia? Conta um pouco a história disso. É legal que aí eu já comento também um ponto que eu acho super importante assim, para o artista, se ele os caminhos que ele quer tomar, etc. No caso, para mim, assim, essa coisa, por exemplo, de ter gravado o primeiro disco, de dar esse passo, né? Porque eu acho que, independente de ter sido com 23 anos, mas poderia ter sido depois ou antes, mas eu acho que dar esse passo significa o quê? É você eu acho que assim, ó, vamos pensar em um músico, um artista, ele tem simplicitamente, ele tem dois caminhos, né? Um se ele quiser praticar, se divertir e fazer só circuitos de, por exemplo, bares e coisas mais tranquilas, digamos, não é menos profissional, no que eu quero dizer. Acho que você me entendeu. Sim. Coisas que, bom, sei lá, dependem só da região dele e não tanta estrutura, etc. Esse é um caminho. E tem outro caminho que é o caminho artístico, não necessariamente só de compositor, mas de maneira geral, né? É mais profissionalizado nesse sentido artístico. Eu penso assim, você pode gostar de fazer isso na sua região, tal, e viver bem com isso para sempre, tá perfeito. Agora, o que eu acho ruim, eu já vi vários casos, acho que todo mundo desse meio nosso já viu, casos de pessoas que às vezes, tipo, estão nessa, mas não conseguiram sair, queriam ter feito outra coisa e depois não conseguiram mais. Eu acho que, assim, um ponto principal para isso, do meu ponto de vista, é você pensar num caminho, né, nessa mudança de rumo, ou melhor, ou você se direcionar o mais cedo possível, desde que você já tenha praticado toda essa parte. Então, se você quer aquilo, não, beleza, eu quero então ser um compositor, eu quero ser um super cantor, ou um super baixista, etc. Então, beleza, então aí você começa a fazer o quê? Você começa a dizer vários nãos para coisas pequenas e que, de repente, você acha que não vão te Interessante. fazer evoluir. Você vai dar talvez uns 30, 40, 50 nãos para conseguir um sim daquilo que já vai te direcionar ou te encaminhar de uma maneira mais próxima do que você quer. Acho que para mim foi assim. Eu acredito que eu consegui descobrir isso um pouco cedo, já depois gravando. Acho que o primeiro passo foi gravar o disco, né? Porque realmente eu estava saindo da faculdade de música, ainda já estava compondo minhas coisas, mas estava indo o que eu vou fazer, etc. Eu ia fazer um mestrado, tal. Estava querendo seguir por esse caminho. E eu falei, putz, quer saber? Eu vou gravar um disco. E eu acho que essa coisa de também você criar parcerias que te ajudam a evoluir, né? Eu acho que isso no meu primeiro disco, já ter bons músicos e trabalhar com isso tudo de maneira bem profissional,
me fez justamente acontecerem essas conexões mais profissionais. Por exemplo, no caso da Coreia. É uma coisa bem de agora pensar na internet e o MySpace há uns Foi 6 no anos MySpace, atrás. os caras se acharam? Foi no MySpace. Porque há uns 6 anos, ou uns 7 anos, mais, né? Uns 8 anos, o MySpace bombava com música, pelo menos aqui no Brasil, acho que talvez no mundo todo, né? Era uma conexão muito forte entre músicos. E eu me lembro, olha que louco isso. Eu me lembro que do nada apareceu no meu MySpace uma inbox de um cara que nem tinha uma foto de perfil, chamado Jung Boon Kim, e escreveu assim, em inglês básico, como se fosse quase um spam. Ele falou assim, pô, gostei muito do seu trabalho, quem sabe um dia a gente pode fazer alguma música juntos, não sei o que lá. E ficou assim. E eu falei, por que não responder? Porque, tipo, se você também não né, se você de repente fala, putz, eu vou deixar pra lá, depois eu descubro o que é isso. Aí eu fui e respondi pro cara. E nisso a gente criou essa conexão de... Ele estava fazendo um disco solo lá, ele já tinha uma carreira, assim, movimentada lá na Coreia do Sul, fazendo um disco solo e como ele fez a Berklee e sempre teve uma ponte muito grande para os Estados Unidos, ele queria gravar músicas em inglês e em português, porque ele teve muito Ivan Lins na vida dele, etc. E em coreano, óbvio, né? Então ele me passou uma música primeiro, uma melodia, eu fiz a letra, ele curtiu pra caramba, assim, eu acabei somando um pouco na melodia também, né? A gente como cantor, às vezes você vai somando umas coisas. E aí, nisso, viraram 4 parcerias para esse primeiro disco dele. Que legal. E daí surgiu até A Viajante, que é uma música nossa que ficou bem conhecida por lá. Depois ele fez um segundo disco com mais 3 nossas. Então, meio que o meu nome foi circulando por lá. E daí, quando eu estava gravando já meu segundo disco, que eu incluía essa música nossa que estava indo bem, que eu achava que tinha a ver com o universo do segundo disco, ele comentou comigo, né, esse artista de lá, ele falou, pô, eu vou apresentar para a gravadora que me assessora aqui, quem sabe eles se interessam. E aí, tipo, me responderam rápido, se interessaram, falaram, não, vamos montar uma turnê, vamos lançar o disco aqui, e etc. E aí, enfim, vocês vão se conhecer pessoalmente também. E Que foi incrível, legal, que cara, foi legal. incrível. Acho que... Peraí, desculpa, vamos para tudo, porque tem muitas coisas legais aí. Vamos dissecar um pouquinho. Um negócio que eu falo para todo mundo, gente, você tem que saber o que você quer da vida. Se você não sabe o que você quer da vida, você está ferrado, né? O que você falou é muito importante. Muitas vezes, saber o que você quer da vida é saber falar não, né? Falar, ó, eu quero... então isso aqui é super legal, mas eu não vou fazer, isso aqui também não e tudo. 2, começar em algum lugar, né? Pô, durante 3 anos você não sabe fazer, você não sabe como fazer um vídeo, você não tem direção musical, mas você faz, né? Você começa, aí depois você vê o que errou, acertou, legal pra caramba. E esse negócio é meio que seu manifesto, né, artístico para o que você quer. E o simples fato de você produzir um disco já te coloca num time já te coloca num time diferente. É verdade, é verdade. Eu me lembro na época que você lançou seu site, por exemplo, numa época que nem todo mundo tinha site, uma besteira, mas já te colocou no tipo, pô, Fábio Cadore é um cara já é diferenciado, né? Então, é bestão, né? Tipo, é um site, uau, não é? Mas Não, era simples, né? Mas acho que é isso que você falou. Esses toques, né? Por exemplo, a coisa de comprar um domínio, pô, é um negócio baratinho, 30 conto, você compra um domínio, vai lá, né? Faz um... Agora no Wix, eu vou até... Outra confissão aqui. Eu fiquei 10 anos no WordPress. Bom, nada contra o WordPress, mas para mim sim, porque eu não sou profissional disso. E a primeira vez fizeram um site para mim. Depois eu fui tentando eu mesmo me acertar e deu um trabalhão. Agora eu descobri o Wix e é Deus o Wix. Fazendo um merchan pro Wix aqui, bom pagar, é muito fácil. Não, então, ótimo, toca aí. Gente, tem que se organizar profissionalmente. Se quer viver disso, tem umas coisas muito fáceis. Comprar um domínio realmente, eu não entendo. O cara que manda um e-mail, fulaninho@gmail, fulaninho@yahoo. Pô, gente, não, né? Não, então vamos lá. É um site, uma página. Isso aqui, de cara, te coloca num time diferente. Time A ou B, logo de cara. Assim, aí depois tu vai melhorando. O negócio o simples fato de você ter uma espécie, né, hoje em dia eu falo de Facebook, e de divulgar, você cria parcerias. Exato. E outra coisa, diquinha básica, fala com as pessoas, você nunca sabe quem está do outro lado. Exatamente. O negócio começou de um cara sem foto, e aí você fala, vamos ver esse cara, né? Você nunca sabe quem está do outro lado. Exatamente.
Assim Aprendi isso como. em Nova York. Os caras falavam ali, em Nova York você nunca trata todo mundo muito bem, porque você nunca sabe se o cara é um bilionário, né, da internet que chega de chinelo lá, ou se o cara é um. Enfim, isso aqui é um negócio meio interessado, mas eu tenho isso na vida. Sempre tratar todo mundo muito bem, porque a gente vive disso, a gente vive Exato. dessas parcerias, a gente vive desse contato com as pessoas. E aí, legal, você foi lá. Ser curioso, né, Jaque? Eu acho que isso também serve para qualquer um, não só para música, para qualquer profissão, mas ser curioso e ter vontade de aprender. Você acaba tratando todo mundo de igual e com interesse naquela pessoa, independente dela ser exatamente como você falou, um bilionário ou de repente, não importa. Bom, você vai sempre distrair alguma coisa boa. Exatamente. E aí, esse negócio da Coreia, como que tá agora nesse momento? Sim. Vai- Na verdade foi assim, ó. Você foi lá, acho que foi um super sucesso. Você me falou, putz, eu tenho um negócio que tá bombando na Coreia. Você tem os direitos autorais direitinho, né? Tem essa parte também direitinho. Também, olha só, eu acredito muito. Putz, aqui se eu for ficar falando, eu não vou desviar, prometo. Mas eu acredito muito nessa coisa de você pôr energia nas coisas. E isso sempre retorna em. Você foca e consegue os resultados, né? Eu me lembro que antes mesmo de pensar em gravar disco, talvez, eu estava começando minha faculdade, eu descobri da tal da a Funat, falei, putz, eu tinha uma música, assim, que nem sei onde foi parar, porque eu nem usei essa música. Falei, cara, eu vou lá na Funat, vou registrar essa música. Pelo menos para você fazer o processo, você entender a burocracia disso. E eu nunca mais esqueci isso, ou seja, daí vieram, talvez vieram as outras músicas, não sei, não importa. Mas a questão é que isso me fez já entender esse primeiro processo burocrático de um compositor que precisa saber se inscrever na bom, aí vai de cada um, né? Qual associação que você quer, UBC, Abramos, etc, etc. Isso. Tá ligado a essas coisas. Mas desculpa, eu falei isso aí O no meio. negócio da Coreia. Como que Isso, é? vamos lá. E o negócio da Coreia é o seguinte, em 2012, eu tive lá no final de 2012 lançando o disco. Depois, no segundo semestre de 2013, me chamaram de novo pra gente fazer uma turnê. Eu fiz uma turnê aí sim só com o Jung, que é um pianista-compositor. Eu nem expliquei, mas ele é um pianista e compositor. A gente fez uma turnê bem longa lá, acho que uns 10, 12 shows, não sei. Super legal. E nisso ainda seguia a coisa do meu segundo disco, Instante. Aí no ano seguinte, eles me deram, como é que eu posso dizer? Um sinal verde para, pô, tudo que você tiver de disco novo, fala pra gente que a gente vai publicar aqui e tal. Então o que aconteceu? Aí vem a outra história com minha outra parceria agora aqui, latino-americana, argentina e tal. Que eu gravei um disco chamado Acto Uno, e esse disco também foi para lá, foi editado lá. E aí, na verdade, isso saiu em meio de 2015. Foi editado no Japão também, através de uma outra parceria que eu tenho, que não tem nada a ver com a Coreia. Mas eu ainda não voltei para lá, ainda tem essa questão, a gente está vendo aí. A gente ia negociar algo no fim do ano passado, mas acabou deixando, postergando. Então, como eu me envolvi com outros projetos, eu também deixei um pouquinho. Mas, assim, de qualquer forma, eu sempre fico alimentando coisas com eles, contatos, tem que fazer sempre, né? E é legal porque as pessoas, os coreanos que me seguem, que estão na fanpage, etc., também sempre comentam. Então, isso é bom que tá rolando, né? Mas é aquela coisa também, você tem que sempre fazer uma reciclagem, né? Não pode deixar passar muito tempo. E agora é que eu vou ficar em cima deles de novo para isso. É, tem que, é para isso que é legal ter um planejamentozinho, né? Porque senão você acaba passando um ano e fala, putz, não falei com os coreanos. Então, mas A vida entra aí, todos os dias são muito corridos e total, já que inclusive, na verdade, te escutar e ver um pouco dessa experiência sua me fez refletir sobre tudo isso aí. Porque, na verdade, o que acontece também? Aí tem os dois lados da moeda, né? Fazer muita coisa, de repente você chega a um ponto que você começa a não conseguir administrar mais o que você está fazendo. Isso é um problema. Eu enfrentei esse problema aí em alguns momentos. uhum. E confesso que no último ano é que eu comecei a me policiar mais e estou começando a ficar bem organizado, bem mais organizado, né, agora. Mas foi através disso também, de você citar, falar as coisas. Isso é super importante pra gente. E se tudo bem, é legal atacar várias frentes, mas tem que ter um planejamento, como você falou, né? Não, e eu acho que aprender a dizer não, cara, para mim foi um negócio que começou a mudar tudo. Assim, ano passado e esse ano eu tô parando um monte de coisa porque
Tipo, eu sempre falava, eu quero fazer meus projetos, mas eu olhava e falei, bom, meu projeto, você estava sempre na 10ª posição aí no negócio. Eu falei, peraí, Hum, vamos fazer subir o negócio aí. Aí eu tô falando, não, é absurdo aí no ranking, né? E agora eu tô tirando quase tudo e eu tô na primeira posição. E aí, pronto, legal, você vai planejar o negócio. exato. Bacana. Aí você tá com uma outra frente bem interessante, que você tá trabalhando com os hermanos pra caramba, né? É verdade. Muito na Argentina e tudo. Como que tá? Da onde? Eu acho que eu sei de onde vem essa frente aí, mas conta aí. Provavelmente. Tem Conto, você. dou uma resumida rápida, porque também veio, se for pensar nessa nossa conversa, acho que funciona exatamente igual. Pela curiosidade e por se arriscar um pouco. Em 2008, eu tinha acabado de lançar meu primeiro disco, estava fazendo um show minúsculo. Eu me lembro que estava até em duo, eu nem estava com a banda. No antigo Világio Café, que não existe mais, tal. E apareceu uma argentina que eu só conhecia por MySpace também, Aham. e que ela nem era do meio da música, mas adorava a música, que é a Anitta Calixes, que eu acho que você conhece, eu não sei se você conhece ela. Sim, claro, claro. Claro que é uma brasileira, uma argentina mais É, brasileira. mais brasileira. E aí o que aconteceu? Tipo, ela viu meu show, a gente bateu um papo no final, ela já falava português, eu não falava nem, só graças, não falava nada de espanhol nessa época. A gente bateu um papo e ela falou assim, pô, sei lá, se algum dia você quiser ir pra Argentina, posso tentar conseguir algum boliche lá, né? Boliche, um boteco, Aham. uma casa de show pequenininha e tal. Aí, assim, ficou aquilo na minha cabeça. Falei, putz, mas peraí, então vamos organizar. Aí eu me lembro que eu conversei com o Rogério Botermaia nessa época, um baixista aqui das antigas, e o Sidney Ferraz, que é um pianista. E eles tinham vontade de ir. Falei, bicho, vamos se juntar e vamos pra lá. Aí ela conseguiu 2 datas, eu me lembro que foram 2 datas. A gente ficou 15 dias, foi meio assim, turista e vamos fazer 2 shows. Mas fizeram toda a diferença, talvez, na minha vida até agora. Porque disso ela tinha uma boa conexão com muitos músicos de lá, muitos músicos da primeira linha, né, argentina. É, e aí eu comecei a ter contato com eles dali mesmo e depois voltei para São Paulo, continuei esse contato e comecei a ir e vir, fazendo coisas assim ainda pequenas. E depois, peraí, surgiu, tem um festival de jazz no Uruguai, putz, vou fazer lá e depois eu pego o barco, vou para Buenos Aires e faço um boteco. Nisso começou a movimentar a coisa, né? E aí eu circulei em algumas coisas assim pontuais específicas, tipo de festival de jazz, aí dando às vezes masterclass, ainda meio que assim, tipo, putz, como que eu vou fazer isso de música brasileira? Me estruturando meio que assim, conforme surgiam as situações. E daí surgiu a minha parceria, talvez das mais constantes hoje, que é o pianista, o Hernan Jacinto, que é um super pianista de jazz de lá, assim, na verdade é apontado como um dos principais da Argentina hoje. Da minha geração, minha idade, na verdade ele tem 35, eu tenho 33. E a gente começou a fazer música juntos, tal, também. Ele é compositor também, apesar de ser mais instrumentista. E nisso surgiu um convite de um dos lugares que a gente tocou bastante, o Vinilo, lá em Buenos Aires, Aham. pra gente fazer um show em duo, assim, tipo, vamos ver aí, faz ciclo de inverno. Era uma coisa assim. Aí a gente fez um show, montou um show juntos e falou, putz, vamos começar a compor, tal. E nisso a gente começou a compor, começou a gravar. Aí foi muito louco, porque a gente gravou um disco praticamente à distância, porque eu tinha ido para lá lançar meu segundo disco em instante, lá em Buenos Aires, com banda e tal, com a banda de lá, né, que eu conheci muito músico de lá e também essas coisas acontecem, né, já. Você tem que também otimizar, tipo, adoraria poder levar o Marcelo Mariana aqui, etc, mas eu não tinha ainda o potencial para isso. E aí, mas foi ótimo pelos músicos de lá. E aí nisso a gente, logo depois desse show, o Enan tem um estúdio, falou, pô, vamos começar a gravar. Aí ele tem um piano também, bem legal. Começamos a gravar lá, aí fomos para um estúdio de um, de um artista bem importante de lá. Como é que eu... Puxa, fugiu, não importa. Sei lá, continuamos Vai gravando, voltar, vai voltar, vai vai voltar. voltar daqui a pouco. E aí, só que a gente parou no meio essa produção aí. E eu tinha que voltar e não tinha, aparentemente, assim, não tinha em vista nenhuma viagem próxima para terminar o disco. E aí depois, já aqui em São Paulo, eu falei, bicho, vamos seguir gravando à distância. Um disco em duo, à distância é meio complicado, né? Porque você tem que estar ali bem, né, casado, Claro. pensar em música de câmara, na verdade. Mas acho que como os dois também trabalhamos muito com produção, gravamos disco, você está um pouco ligado em tudo, a gente fez esse processo à distância, assim, um pouco, gravava um guia aqui, ele escutava lá, a gente foi casando, terminamos o disco, e daí surgiu isso de uma gravadora argentina se interessou,
de um cara muito legal, o Tweety Gonzalez, que é um artista que produziu os melhores discos do Fito Paz. Ele tava com uma gravadora ainda meio pequena, quis que a gente entrasse para ela através desse primeiro disco, Acto Uno, e nisso a gente fez turnê. Agora terminamos de gravar um segundo disco, Acto 2, que vai sair em março ou abril, por lá, também com uma turnê nacional. A gente fez 15 shows em abril agora, pegando de sul a norte, passando por tudo, de Bariloche a... Que legal. Mas peraí, desculpa te interromper porque eu estou pensando. Tudo isso começou porque você respondeu uma menina no MySpace e que você foi fazer um show sem saber aonde você ia. Sem saber nada. Um negócio lá, totalmente na aventura, na parceria. Claro que, né, sentindo que a Anitta, para quem não conhecia, muito legal, né? Então, tipo, vamos dizer que não é uma picareta, assim, não dá cara que ela é do bem, assim. Claro. Mas tem muita gente que fala, não sei, não vou, não vai ser minha música, não sei, pô, não tem cachê, não vou tocar de graça. Até você pagou com certeza para ir lá, né? Você, exato, com certeza. A tua viagem, a tua hospedagem, essas coisas. Exato. Só que visão, gente. Outro dia um cara falou, para onde começar? Eu falei, cara, comece por você. Quando a bola de neve começa a rolar, quando você está em movimento, tudo fica mais fácil, né? Parece que, não sei, parece que como você está no trem, de repente você olha tudo com mais clareza, assim. E as pessoas começam a se agregar, né? Quando você começa a estar... pô, eu quero fazer coisa com o Fábio. Olha só, o cara está lá na Argentina. A gente quer essa energia, né? Então, lança a tua máquina, lança pequeno, vai lá... Tipo, não sei, você está em São Paulo, vai em Recife, encontra com um cara lá, vai fazer um show, volta lá, convida um cara, sei lá, começa a fazer coisas. E aí você falou também um negócio muito legal. Você foi fazendo sem estar pronto. Eu não entendo, as pessoas falam, não tem que estar pronto para começar para cá. Mas a partir de que momento você vai decidir que você está pronto? Aí é que tá, claro. Com 70 anos, com tipo... Então, né? Ou sem cabelo. E ainda um adendo ao que você falou anteriormente, acho que assim, como eu comentei lá atrás, você tem que falar vários nãos para conseguir um bom sim, mas também vai dar percepção da pessoa de tipo, você não vai falar não, às vezes por umas coisas que, como você falou, de faro, né? Você sente, putz, tá, mas isso aqui eu não vou ganhar grana nenhuma, mas pô, isso profissionalmente, por aquilo que eu quero atingir lá no futuro, vai me agregar. Então é só ter um pouquinho essa sensibilidade aí e focar, né? Focar no caminho que você quer. Legal. E aí, né, também o que eu falo para as pessoas, qual é o risco de você ter ido na Argentina e não der certo? Putz, você foi para Buenos Aires, tem lugar piores no mundo para ir, né? Você encontrou músicos legais, tem coisas piores do mundo, não deu certo. Bom, tá legal. Bom, você perdeu uma viagem para Buenos Aires, tem gente que adoraria perder esse tipo de coisa, né? Exatamente. Você não corre o risco de vida ou morte, está tudo lindo, né? Então, claro, só agrega, né? Já que até para a experiência de vida também, né? Só agrega. Na verdade, você vai agregar sempre. Exatamente. Então, eu adoro isso. Tá? Vamos lá, vamos começar a fazer e o negócio vai para frente. Bacana. Aí agora, quais são seus projetos, então? Você tem o disco Acto 2. Né? Acto 2. Você sabe o nome, eu não falo espanhol. Mas você fala francês, que é mais legal ainda. Legal, tá bom. O que vem depois, então? Você vai retomar essa parceria com a Coreia, né? Vamos lá, vamos ver. Vou sim. E, na verdade, assim, já, como eu te falei, eu tô pensando agora, eu tô começando a pensar mais como empreendedor, nesse sentido de... Ótimo. É isso, e tem tudo a ver, não puxando saco, eu tô falando a realidade, eu acho que é por você também bater nessas teclas, pensando de maneira empreendedora e até porque eu tenho um amigo também que é publicitário, que também sempre me falava isso, mas não adianta falar e você não vestir aquilo para você, né? Demora um tempo, acho que cada um tem seu tempo. De você também separar, saber, como é que eu posso dizer? Entender seus produtos, digamos, numa boa. E eu acho que tem que deixar essa coisa de preconceito de lado, de tipo, não, músico, o artista só pode pensar em música. Acabou isso aí, já não estamos mais nesse tempo, né? Não, eu conversei essa semana com o Marcos Portinari. E ele fala um monte de coisas que eu falo. O legal é que ele fala que ele trabalha com Hamilton de Holanda, né? Então, tipo, ninguém pensa, Hamilton de Holanda, não, a música não é legal. Tudo. Um cara do sucesso, tipo, tá bom, legal.
Eu vou botar ele durante o workshop que eu vou fazer no final de novembro e ele fala justamente, ele quis posicionar o Hamilton num certo mercado, com certo produto e tudo. Gente, tem que parar com isso mesmo. Para de vergonha com isso. Exato. Marketing não é um antecristo da qualidade musical. Não é um ou outro, né? Você tem que ter os dois, né? Então, legal. Então, como que você está vendo isso? É interessante. Então, aí sabe o que foi agora fundamental para isso cair mais a ficha para mim? Bom, vou resumir também. Tem um outro projeto, uma outra frente que eu acabei abrindo, que é muito louco, eu nunca nem esperava, ninguém nem sabe ainda. Mas eu, não com meu nome artístico, mas eu terminei de gravar agora um disco infantil. Ah, que legal. Porque, na verdade, eu também dou aulas, muito músico dá aula, eu sempre dei aula para muitas idades, variadas, mas eu tive um período, principalmente agora, faz 3 anos, que eu me envolvi com musicalização infantil, especificamente em uma escola tal, que eu vou lá uma vez por semana, etc. E é um universo tão, tão diferente do meu, e tão interessante, depois que eu descobri que era interessante, no começo eu fico um pouco assustado, né? Tão interessante, tão agregador, que naturalmente eu juro que eu nunca nem pensava fazer uma música infantil, mas aí um dia, isso já há 2 anos trabalhando lá, não sei, na cama, quase dormindo, eu acabei compondo uma música. E eu falei, putz, tá. Aí comecei a testar em aula com eles, com os Que pequenininhos. legal. Eles cantando tal, assim, me pedindo a música. Bom, em resumo, eu acabei gravando um disco que envolve 10 músicas, canções infantis. Fiz uma dinâmica lá na escola para ter. E o que eu fiz para produzir esse disco? Eu queria as vozes deles. Então eu fiz todo um processo aí de produção ao contrário. Tipo, normalmente você grava tudo. Bom, você conversa com o artista, você grava tudo, etc. E a voz é por último, concorda? Uhum. Eu precisaria fazer o contrário para uma primeira idade, 0 a 5 anos. De 0 não, né? A gente pegou de 2 a 5 anos. Então eu fiz o processo ao contrário. Criei uma dinâmica com as 10 músicas nas aulinhas, tal, de 20 minutos. E um dia eu levei um gravador em cada sala, captando só as vozes deles, etc. Assim, de maneira bem natural, para eles não verem o gravador. E nisso depois produzi tudo em cima. Que E, na legal. verdade, o que acontece? É um disco que tem a minha voz na frente, mas tem, assim, ou coros das crianças, ou balbuciar ali, ou uma voz ali, e instrumentos em geral e tal. E nisso aí, ou seja, por isso que eu tô te falando, essa coisa empreendedora. Aí eu tô vendo isso, claro, como um produto, tirei meu nome artístico disso, então tem um nome específico, a Turma do Cabildo. E tem personagens e tal, e nisso já uma parceria com o Marcos Eiras, Ah, legal. um Ótimo. publicitário É um baita músico e também. designer, um músico, um designer muito bom também. Então, na verdade, essa parte de designer, de ilustração, ele que fez. Que legal. E é isso aí. Por exemplo, isso vai ser lançado agora também, já fim de ano, pro Natal, provavelmente. Tem o Acto 2 e tem um projeto solo meu, que eu quero fazer de trio essa vez, que ainda não... Eu ainda estou amadurecendo, fiz uma sequência de shows agora no meio do ano, e para ter uma ideia, mais ideias, compondo, né? E produzindo outros. Tem um disco de um cantor argentino que eu estou produzindo, que pô, ele queria ser música brasileira, eu falei, putz, vou chamar a Nata, né? Aí tem o Celso de Almeida, o Cidiel, tá lá, o Thiago Costa. Ah, eu vi as fotos. Nossa, você chamou Tá super legal. Não, o só time A, assim. o time A que a gente gosta também, né? Legal, legal. Tá, me conta uma coisa, por que você não botou no seu nome artístico o projeto para criança? Porque, cara, eu acho, sabe o que eu acho de projeto para criança? Eu acho que tem uma coisa muito legal para fazer aí. Tem que ter uma opção para galinha pintadinha, gente. Não é possível isso. Tá certo, Na concordo. França tem um projeto que eu amo que se chama Les Enfants du Jazz. É um cara que começou, as crianças do jazz, desculpa, que eu vou falar francês. Ele começou numa classe, a mesma ideia. Numa escola, começou a musicar gente, se voltar do jazz, criaram um disco. Tem um monte de gente que saíram, a Cyril Aimé, não sei se você conhece a cantora, uma baita cantora, o Francês. marido dela, esqueci o nome dele. Cara, enfim, que é um guitarrista que também vinha desse negócio. Fizeram uns discos de jazz muito legais, standard de jazz cantado para eles, com eles, com umas vozes harmonizadas e tudo, do caramba. Aí eu falei, putz, música para criança pode ser legal. Eu Com adoro o disco Zé certeza. Renato, música para criança, por exemplo. Sim. Muito legal. Eu não tenho filho, mas eu acho que o dia que eu botei, eu vou ter que fazer um disco legal para não ter que botar a galinha pintadinha. Tipo, Sim, por favor. Não, eu acho que assim, ó, ainda, claro, é um produto novo, né? Eu vou descobrir agora.
essa dica que você deu é importante, mas o que aconteceu? Eu fiquei pensando bastante, refletindo sobre isso, e acontece uma coisa aí nesse caso, né? Eu, por exemplo, eu ainda não sou um artista que o meu nome está ligado a uma coisa específica, então eu também não queria poluir a, com um trabalho tão diferente, independente de Entendi. ser música que tem alguma coisa minha ali no meio, óbvio, né? Tá compondo, tem meus traços, mas e aí eu pensei por isso em criar um outro produto mesmo, sabe? E na verdade tá lá na capa, canções de Fábio Cadori. Tá. Mas vamos ver, também é Não, uma não, coisa faz nova sentido. aqui. É um negócio a ver. E me fala que você gravou, filmou essas crianças cantando. Você registrou isso. Então, Vai filmar, então, por favor. então, Você viu como é legal? Eu já gostei do projeto sobre o fato de você me contar isso. E se eu falo, gente, tem que contar as histórias. Eu já sim, gostei do projeto. Por quê? Porque não escutei nada, mas o fato de você contar a história já criou empatia. E, claro. e vocês vão lançar como? Vocês... A gente vai fazer animações disso já. Então, tem esse up aí, essa soma que é bem legal, que eu acho que é fundamental hoje em dia, né? O audiovisual. Então, na verdade, o projeto eu criei, na verdade, eu fiz o projeto inteiro e nisso surgiu o Marcos porque eu não sabia nem que ele era ilustrador. Eu vejo ele como músico, vejo ele como designer, ele já fez capa do meu segundo disco, ele fez, etc. Mas aí a gente conversando, ele, pô, eu sou ilustrador também e tal. E aí eu passei a capa para ele, ele fez uma super ilustração, a gente surgiram personagens a partir daí. Então, por isso que a ideia agora é começar a fazer animações disso e soltando uma a cada mês. E depois nisso fazer virar, não sei, DVD, produtos, etc. Mas vamos ver como é que a coisa anda. Acho que a gente vai fazer isso tentando de maneira natural. E aí sim, a primeira vez que eu estou pensando, acho que foi legal também esse processo de ter de certa maneira, me deixado de fora. Não me deixado de fora, mas é o nome artístico, porque também eu estou vendo mesmo, assim, tentando entender isso como um produto e tentando fazer com que isso também some para mim nos meus outros projetos. Eu acho Não, que eu acho foi isso. fantástico, eu acho fantástico. Ó, eu sou muito fã de crowdfunding, eu faria isso, pra caramba, assim. Também estou Cara, pensando eu nisso. acho assim, apresentar música, eu te garanto, tem um monte de pais e mães que vão adorar poder apresentar uma música legal para as crianças deles. É, Eu acho sim, eu acho que o movimento, o tempo é para isso, né? Coisas orgânicas ou a ecologia exato. e a ecologia das orelhas também, né? Tipo, É, tipo, perfeito. Não, é bem isso. E realmente eu comecei a estudar um pouquinho esse meio e tem algumas opções. Tem Palavra Cantada, que é muito bom, por sinal. Mas são é, poucos e é isso. E tem, né, tem espaço aí. Então, legal. tem espaço para tudo. Eu acho que esse daí tem muito espaço. E aí o negócio é que nem você falou, pensar em produto. Tipo, criança de tal a tal ano, né? E explicar por que é legal de tal a tal ano e tudo, enfim. Legal. Legal. Parabéns, muito bom, quero ver isso. O Obrigado. Marcos faz ilustrações para os projetos dele, muito legal. Isso, você viu que legal? E é bem isso, né? E eu acho que essa coisa, por exemplo, por exemplo, uma coisa que eu estou descobrindo agora, quer dizer, já sabia, mas estou percebendo agora a deficiência. Por exemplo, meu projeto solo ainda falta eu trabalhar mais essa parte dos vídeos. Tem pouca coisa com banda em vídeo e isso já está me incomodando há um tempo, então eu preciso resolver isso. Então é isso, né? Acho que a gente precisa Vídeo é tudo. tudo, né? Hoje em dia é tudo. Eu vi outro dia faz parte de um grupo de mentoria dentro do Facebook, enfim, para eles dizerem a quantidade de vídeo, o que a gente vai consumir nas redes sociais vai ter acho que 70% ou seja, 80% de vídeo. Olha isso. É gigantesco. Então, se você não tem vídeo, você vai sumir. Então você tem que ter vídeo. E como eu sempre falo, tem um monte de jeito de fazer vídeo. Você pode fazer vídeo com foto, você pode fazer vídeo com o teu celular, né? Foto, eu tô falando, você faz um diaporama e bota um áudio em cima, né? Já é um vídeo. Ah, claro, é verdade. Já é um vídeo Realmente. que pode ser super legal até, né? Então, Sim. enfim, tem que ter vídeo mesmo. Bom, Ah, legal. Quase uma hora de conversa. Vamos lá. É importante. Como que a gente faz para seguir teu trabalho aí? O que você tem aí sim. um japonês ou um outro francês que quer te escrever, depois disso falar, putz, eu quero trabalhar com o Fábio aí.
Onde as pessoas acham teu disco, teu contato e tudo. Conta aí. Vamos lá. Bom, vamos pensar em primeiro o Facebook, que é, né, hoje em dia o que mais circula tudo ali. Então, a fanpage, que é Fábio Cadori mesmo. Então, na verdade, é facebook.com/, Fábio Cadori. Uhum. E ali tem, né, acho que um pouco de tudo que tem rolado eu vou postando por ali. Tem o site, né? Então, fabiocadori.com.br. Uhum. Lá também na verdade, agora eu estou atualizando com os trabalhos, principalmente esses trabalhos extras, que eu também, às vezes, não comento. Tipo, pô, em 2009 eu cantei uma música na língua basca, assim, tipo, participando de um disco de um espanhol. Então, essas coisas acho que também são interessantes, né? Claro. Estarem presentes. Então, agora eu estou atualizando com isso. E o que mais? Os discos estão, bom, a Trattoria distribui meus discos todos, estão todos por aí. Livrarias, cultura, essa coisa toda. Online, né? Óbvio, tá tudo lá também. Spotify. Ótimo. Então, né? Fundamental, né? Inclusive, agora lançaram uma gravadora parceira minha aqui, que também há um tempo atrás me pediram para fazer uma série de canções específicas para eles, tal, o Corcioli, da Azul Music. Eles lançaram agora um disco um CD virtual meu com canções minhas inéditas que não foram para nenhum disco porque eram coisas que estavam funcionando no projeto deles. Então, Legal. tá por aí, é fácil encontrar. Chama Music Delivery, sei lá, Essência, Fábio Cadori, algo assim. Tá, legal. Mas é isso, tá? Tô online. Legal, ótimo. Parabéns, cara. Muito legal. Eu nem sabia de tudo isso aí, mas parabéns. Então, obrigado. Eu espero que vai contribuir para as pessoas aí. Você tem um projeto de produção musical que vem para frente? Seria interessante você me passar os nomes de artistas que você já produziu. Tem isso no seu Facebook ou no seu site? Para alguém que gostou do seu som, ver o que você faz com os outros também. Boa. Perfeito. É importante também. Aí eu vou colocar na descrição Ótimo. para as pessoas conhecerem o universo completo aí. As coisas que você faz em parceria e as coisas que você produz também. Legal, vou pôr uma listinha aí. Legal. E, cara, parabéns. Obrigado pelo tempo aí. É ótimo. Eu acho que hoje em dia tem um monte de gente de viver de música. Gente que faz boas coisas para crianças, gente que faz belos projetos autorais. E, mais uma vez, ser um exemplo de um cara que, para a tua música, não é nada comercial, né? Você não busca, né? É super original, é super autêntico, é você mesmo fazendo assim, tá, com sua cara, e dá para viver disso, dá para ser feliz com isso. E a partir daquela coisa que a gente falou lá no começo, né? De você, então, perceber que dá para fazer um caminho, saber mais ou menos onde você quer chegar, ou pelo menos ter uma ideia do que você quer fazer, dar aqueles nãos que às vezes são necessários para poder, né, subir de degrau em degrau. E eu acho que, assim, só um comentário, parabenizando de novo mesmo por essa iniciativa que é super importante, que você tá tendo e deixando mais claro para os músicos em geral, nesse meio nosso em geral. E também, assim, eu acho que aí vale para qualquer coisa, né? Já que é fazer mesmo com amor, fazer tudo que você está fazendo, fazer gostando. Tipo, assim como lecionar, essa parte como professor, eu fui aprendendo a amar isso também. Então, eu tenho os meus alunos que eu me dedico a eles, assim, naquela aula ali, pô, jogo toda a minha energia, como se eu estivesse fazendo um show. Eu acho que, assim, cada um tem gosto para uma coisa, tá perfeito. Mas, assim, quando você quer se abrir, você tem vontade e tá afim de fazer várias coisas, pô, se doa completo, assim, que isso só é bom, né? Só soma. Não, faz com tudo ou não faça. Para mim é simples assim. Né? Com certeza, muito legal, não, com certeza. Eu tenho que fazer com muito amor e muita dedicação. Assim. Muito legal. Bom, cara, Valeu, obrigado. Vou te deixar voltar à sua vida normal. Valeu. E a gente se vê por aí. Um abração. Obrigadão, um abraço, cara. Até. Até.